O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs radiovintes que nos acompanham pelas redes sociais. Então aqui hoje a igreja colocou um paralelo entre Ana, que era estéril, que gerou Samuel, da velhice, e Nossa Senhora, que não era jovem, não era estéril, nada, mas foi concebida pelo Espírito Santo. O que tem em comum é a concepção do Espírito Santo. Alguns exegetas bíblicos também vão dizer que Lucas inspirou-se no Cântico de Ana para escrever o Magnificat. Eu sei que para nós isso parece dar um nó na cabeça, mas Maria falou ou não falou? E um dia, falando com outro exegeta, ele dizia: o que impede, que é o mais provável, que Maria já tenha decorado o Cântico de Ana, já que ela lia a Bíblia, e provavelmente ali se inspirou nele. E quando Lucas foi entrevistar Nossa Senhora, ela mesma disse: olha, eu comecei a falar algo muito semelhante ao Cântico de Ana. Ana, após gerar o filho, entrega a ele, profeta, quem ela rezou para se engravidar. Na época, vocês sabem que ser estéril era humilhante publicamente, porque a terra prometida para eles era quem? Era onde? Israel. Então, para eles era importante ter descendentes. Uma vez um casal que não conseguia ter filho me procurou chorando. Nós somos malditos, padre, porque na Bíblia fala, bem, qual é a nossa terra prometida hoje? É Paraúna? É as terras de soja de Paraúna? Onde é a nossa terra prometida? Céu. Então quem é o maldito hoje? Qual casal que é maldito hoje? O que não gera filhos para o céu. Então um casal pode ter 6 filhos e ser maldito ao sextuplo, porque não leva nem os seus próprios filhos para o céu. E um casal pode não ter nenhum filho e ter centenas, dezenas, milhares de filhos gerados para o céu. Não se esqueçam, hoje, o maldito, eu não caso, mas qual que é o padre maldito? Que não gera filhos para o céu. A minha paternidade de padre. Quais são as freiras malditas? Que não usam sua maternidade para gerar filhos para o céu. São as figueiras secas. São as pessoas que estão preocupadas mais consigo mesmas do que com a salvação. Que querem mais explorar a lã e o leite da ovelha para si do que querer que a ovelha seja salva. Entenderam? Não podemos comparar
alguém que tinha a terra prometida, este mundo, com a gente que temos a terra prometida, que é o céu. Então tem casais que não têm filhos, mas geram milhares, dezenas. Milhares é difícil, porque mais dezenas, centenas de filhos para o céu, com o trabalho na igreja, conduzindo, né? E assim por diante. Bem, e Ana foi lá, com toda gratidão, entregar o filho a Eli, para cumprir a promessa que, se ela tivesse um filho, ele seria consagrado ao Senhor. Isso é muito importante também, a gratidão a Deus. Às vezes Deus faz uma coisa muito extraordinária na sua vida e você não é grato a Ele. Você não demonstra gratidão. Isso para Deus é terrível, viu? Terrível. De vez em quando, eu paro e fico pensando, o que o Senhor viu em mim, Senhor, para me trazer até aqui? Nada de bom, né? Obrigado. Pensa, se eu estivesse até hoje trabalhando por dinheiro. Eu não conseguia, tinha dia que quando eu ia para Goiânia, eu ficava calculando o tanto que eu ia perder um dia. Olha a escravidão. Nossa, se eu não trabalhar lá em Goiânia, vai deixar de ganhar tanto. Olha que já tem desde 2013 que eu não faço esse trabalho e estou sobrevivendo de boa. Eu estava até gordinho ultimamente, estou até querendo diminuir. Não, não faltou nada. Não faltou nada. Deus é sempre, como diz o Papa Bento, Deus não te tira nada. Ele sempre te dá. Mas eu fico pensando, tem dia que eu falo, Senhor, obrigado, obrigado por ter me chamado, obrigado, 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 né? Por quê? Porque jamais eu faria o que eu estou fazendo aqui hoje. Nunca. Jamais. Minha mãe que fala, eu sei a barrigada que você veio. Você não tem nada a ver com isso. Nada. Né? E é verdade pura. Com 6 anos de idade, a minha biografia deve ser muito bonita. Com 6 anos de idade, em Goiânia, eu chorava para dormir no Castros. E não na casa dos amigos da minha mãe. Só sonhava. Eu não podia ouvir uma musiquinha assim, que eu estava sonhando, eu no carrão, conversível, com somzão, assim, jet ski. Esse era eu. Fiz medicina por dinheiro. Eu pensava, né? Com 15 anos, o que você sabe da vida? Eu pensava, tem que ganhar dinheiro, né? Então, otorrino eu fiz porque trabalhava menos e ganhava mais, teoricamente. Essa é a coisa mais bela que eu tenho para falar para vocês da minha vida. E Deus vai lá e vem. Eu lembro no meio da transição, uma coisa eu tinha. Não, uma coisa eu tinha, mais ou menos. Que eu queria recompensar meus pais por um pouco da vida que eles me deram. Porque meu pai e minha mãe são de família muito pobre. Eram, sim, quando era mais novo. Minha mãe ficava trabalhando na roça, catando café. E meu pai ficou sem pai, muito jovem. Então ele trabalhava limpando arroz, tinha que estudar a cavalo, ficava na casa dos outros, porque a minha avó não podia cuidar dele direito. E depois eles me deram uma vida mais tranquila. Aí um dia Deus falou, você quer recompensar seus pais? Quer? Dá o céu aí, né? Tenta dar o céu. Então isso eu lembro. Essa coisa não era totalmente ruim. Mas o fato é que nasce uma gratidão no meu coração. Porque o que o Senhor me chamou? Que honra é te servir. Que honra. Que coisa mais extraordinária é servir a Deus. Tudo que eu faço é por Ele. Quando eu faço coisas aqui, né? Todo o sofrimento que eu passo aqui é por Ele. Isso dá uma gratidão. Não é estéril. Imagina se eu estivesse juntando o dinheiro da chacrinha. Não, agora vamos reformar. Né? Já teria minha chacrinha com dois sofás, né? De cor diferente, porque nunca dá nada. 3 fogão de cor diferente, porque tudo leva para a chácara. Não é isso? Minha alma pesada. A geladeirinha, 2 geladeiras de 2 cores, porque tudo leva para a chácara. Ou não é assim? Não, né? Não vamos doar não, porque vai que depois precisa. Aqueles negócios de bauru, quebradinho, vai ter 1, 2, 3, as panelas. Eu vou juntando. Imagina.
Aí os meninos com raiva de ir para a chácara, fazendo a piscininha para eles tomar banho, para ir para a chácara. Você está doido? Você está doido? Deus me livre. E eu, velhão, babando, recebendo os aluguelzinhos dos trem que eu comprei. Me dá meu aluguel, cadê? Me leva no leilão. Tremendo. Deixa eu ir comprar meu gadinho. Você está louco? Você está doido? É uma libertação fora do normal. Fora do normal, né? É Deus mesmo que... Espero que quando eu estiver velha, vai pelo meu leilãozinho, pegar meu gadinho e meus aluguelzinhos, eu vá tremendo tirar alguém do inferno, né? Te absolvo. Pai, filho, aí morrem lá. Até bonito depois da confissão. Morrer ou depois da missa. Mas é outro nível. Eu tenho que ser grato a isso. Eu sei que eu jamais faria isso. Jamais. Bem, então vamos fazer um paralelo agora entre o Cântico de Ana e o Magnificat. O Cântico de Ana: exulta no Senhor meu coração e se eleva a minha fronte no meu Deus. Minha boca desafia meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. Os maiores rivais são os que não querem a nossa salvação. O arco dos fortes foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Sempre existe uma batalha neste mundo entre os orgulhosos que seguem o pecado original de querer ser Deus e os humildes, como Maria, eis a serva do Senhor, que pisa na serpente. Então sempre há uma briga entre os da serpente e os que são contra a serpente, os que são soberbos e os humildes, os que se acham deuses e... Por isso, gente, é muito grave faltar à missa dominical por causa dessa bendita plantação e colheita. Porque isso é assumir o papel do pecado original, de querer ser Deus, de que você se sustenta. Parece muito, que gracinha, mas não é. Não é. É muito grave, gravíssimo. Porque essa é a batalha principal. Até que ponto eu acho que dependo de mim para me sustentar? Ou é Deus? Ou é Deus, né? Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou. A mãe de muitos filhos definhou. Isso está chegando hoje. Tem mãe que tem vários filhos e nunca rezou com os filhos sabem nem fazer o nome do pai. Nunca falou de céu e inferno. Só fala de dinheiro. Apesar que hoje, para ter muito filho, geralmente tem que ser muito convertido, né? Ainda bem. Porque se a mulher pudesse ter meio filho, ela tinha. O filho só de dia, né? Metade do filho. A outra metade, não. De noite, ela vai passear com... O Senhor, quem dá a morte e dá a vida, faz descer a sepultura e faz voltar. Isso antes de Cristo, hein? Já tinha essa consciência. A vida está na mão de Deus. É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico. É o Senhor quem nos humilha e nos exalta. Olha só. O Senhor ergue do pó o homem fraco e do lixo ele retira. Sempre é a mesma coisa. Claro, a grande maioria dos pobres tendem a ser mais humildes do que a grande maioria dos ricos. Mas tem pobre que é terrível também, né? Terrível. Tem ciúme de tudo, do garfo que come, da bicicleta, tem de tudo. Mas a tendência é de quem é rico seja mais soberbo. E vamos lá no Magnificat agora. A minha alma engrandece o Senhor. Muito parecido, exulta o Senhor lá. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque olhou a humildade da voz da sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Assim como o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Gente, não é hipocrisia minha, mas eu nunca abri a boca para dizer, olha o que eu fiz para ti, Senhor. Porque eu tenho certeza absoluta que o que eu faço é intervenção total, do alto. Entenderam isso? Mas eu não tenho a mínima
possibilidade de dizer, olha para o que eu fiz para o Senhor. Porque eu não faria, gente, eu não faria. Se tem uma coisa que eu sei que eu não faria, é essa vida de padre. Então, eu sempre digo, obrigado. Obrigado por ter me chamado. Obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado. Lembra da fala que eu tive com o padre velho, quando eu fui contar para ele que ia virar padre? O padre que foi lá falar para eu virar padre, né? E eu achei que ele ia falar parabéns, ele disse, isso foi uma intervenção do alto na sua vida. E a segunda frase, a eternidade vai ser um tempo curto para que você possa dizer obrigado a Deus. A eternidade vai ser um tempo curto para que você possa dizer obrigado. E eu acho que vai ser curto mesmo, que eu vou chegar falando no céu, obrigado, obrigado. Se eu chegar no céu, né? Eu tenho que chegar lá, mas obrigado, obrigado, obrigado. Né? O grande, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem. Ele mostrou a força do seu braço e dispersou, ó de novo, os soberbos. Gente, é o tempo inteiro. Por isso que aquela frase, eu não presto, tudo de bom em mim vem de Deus. Isso é lema para todo mundo viver o que Deus quer. Nós temos que reconhecer totalmente dependente. O jovem rico, quando Jesus pediu para ele largar tudo, e ele não conseguiu, e os apóstolos foram questionar Jesus. Mas assim quem vai? Porque naquela época, riqueza é bênção. Mas assim quem vai ser salvo? Qual foi a resposta de Jesus? Para o homem é mas para Deus nada é impossível. O que ele quis dizer? Que bastava o jovem rico ajoelhar e dizer, não consigo, me ajuda, que Jesus o teria trazido para perto. Então, a dependência de Deus para ser bom, isso é muito importante. Derrubou do trono os poderosos. Oh, vontade que chegue isso logo aqui no Brasil. Ai, que sede, né? Derrubar os poderosos dos tronos. E elevou os humildes, os pequenos, os mais humildes, aqueles que servem. Como é belo a pessoa que consegue ter humildade. É muito difícil para mim, filho de papaizinho, para virar humilde, por isso que Deus tem que ficar fazendo essas trem, ó. E põe de cá, põe para a una, leva para lá, bate de cá, dá piruleta em mim, até ver se vira gente. Senão, seria muito mais tranquilo deixar eu num lugar, se eu tivesse humildezinho, mas Deus tem que, né? Por quê? Porque é importante elevar os humildes, os pequenos. Por isso que eu sempre digo para vocês, não crie um filho como filho de papaizinho. Põe para ralar desde pequeno, lavar banheiro com 3, 4 anos de idade, 5 anos, ajudar na cozinha com 6, 7. Porque para mim hoje tudo é difícil. Tudo é difícil, porque eu não fiz nada. O que mais eu tinha raiva é quando eu estava vendo meu desenho e minha mãe falava, vai comprar baré, né? Vai comprar uma pimenta. E eu ter que largar meu desenho para ir lá era a morte. Então, criem os filhos para serem humildes, pequenos. Né? E quando eu ia na casa de um amigo meu, a mãe dele põe para lavar a área, eu ficava com a raiva, eu queria brincar, né? Ficava olhando eles lavar a área, falei, ainda bem que minha mãe não faz isso. Né? Mas hoje eu vejo que eu seria muito mais humilde, mais tranquilo se tivesse... Mas tudo bem, não estou reclamando da criação dos meus pais, não. Foi ótima, tranquilo, de boa. Sou muito grato, como eu disse, né? A criação que eles me deram. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Olha de novo. Rico, soberbo, pobre, humilde. Sempre, sempre, sempre. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses. Olha só. Maria grávida, ficou 3 meses com a sua prima até ela dar à luz a João Batista. Bem, então fica aí essa contraposição. Não fique do lado dos ricos soberbos, mas dos humildes. Quando eu digo
pobre não é só pobre material, é pobreza de desapego, ok? Então, trabalhem isso. Trabalhem. Por isso que a frase é: ou amarás um e odiarás o outro. Ou amas o dinheiro ou ama Deus. Não tem jeito. Deus tem uma coisa com esse trem de dinheiro, de encher de soberba, de achar que a gente é autossuficiente, enorme. Então, que Nossa Senhora faça que o Magnificat esteja na nossa alma, né? Que nós possamos viver o Magnificat a cada dia. Assim seja.